Bom dia, irmãos, familiares, amigos, ouvintes. Que o teu sábado seja cheio da graça, da paz, do amor de Deus. Que os seus afazeres sejam realizados com sabedoria. Deus te abençoe. Nós estamos falando sobre o sentido da vida. Para entendermos um pouco o sentido da vida, nós vamos ter que olhar algumas virtudes de Deus, alguns atributos que são inerentes a nós. E o Salmo 145:3 ele nos diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Bom, grandeza é uma coisa que o homem quer, mas será que isso é realmente o sentido da nossa vida? Ser grande, poderoso? Em Levíticos 11:44 ele nos diz outra coisa: sede santos porque eu sou santo. Em 1 Pedro 1,16 ele nos ensina que sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está em Mateus 5:48. Bom, então Deus se apresenta diante de nós com alguns de seus atributos ou virtudes e quer que olhemos para ele como modelo a imitar. Por isso, em Efésios 5:1, nos é chamada a atenção para sermos o quê? Imitadores de Deus. É claro que as Escrituras nos ensinam coisas reais e não absurdos. Não queríamos nos tornar iguais a Deus. Mas dentro de nossas limitações e finitude, devemos procurar sermos perfeitos. Assim como Deus, em sua divindade, é santo e perfeito de modo absoluto. Nós não somos relativos em tudo. Deus é absoluto em tudo. Pelo contrário, nós somos relativos em tudo e Deus é absoluto em tudo. Dentre as virtudes, há algumas que ele nos concedeu e outras que ele somente as tem. Em primeiro lugar, ele é espírito. Espírito puro, uma só substância. João 4:24 também diz que nós somos espírito, mas não somos uma única ou só substância, temos um espírito e também um corpo, duas substâncias. Ele é infinito, é o que ele diz com a expressão: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O salmista proclama no Salmo 139, 7-12, exatamente a infinitude de Deus. Sendo ele infinito, é onipotente, onipresente, onisciente. Isto é, está em toda parte, o homem não. Nem o seu corpo, nem o seu espírito são onipresentes. Ele é eterno. Salmo 90, verso 2. Para ele o tempo não existe, na realidade, nem passado e nem futuro. Tempo é uma categoria para os finitos como nós, que fez parte da criação. Para Deus só existe presente, por isso ele diz: eu sou o que sou, lá em Êxodo 3:14, né? Ele é imutável. Tiago 1,17. Pai da luz em quem não há mudança, nem sombra de variação. Na versão revista e corrigida, diz que é exatamente de acordo com o original grego, e é o que está escrito aí. Todos os outros seres foram por ele criados e são mutáveis, isto é, sofrem mudanças, especialmente os seres terrenos.
O salmista declara: fui moço e agora já sou velho. Salmo 37, 25. Mas Deus não muda. Ele declara isso em Malaquias 3,6, Números 23, 19. Então, arrependimento é mudança de mente e de atitude. Todas as vezes que lemos nas Escrituras que Deus se arrependeu, temos aí uma linguagem antropofônica. O que é isso? Ou seja, uma linguagem humana aplicada a Deus para que possamos entender algo a respeito dele. Pois mentes finitas, limitadas como a do ser humano, não podem conter o conhecimento do infinito Deus. Então Deus é um ser inteligente e sábio. Também nos fez seres inteligentes. E Ele pode tornar-nos sábios para a salvação. 2 Timóteo 3,15. Se quisermos essa sabedoria, cujo princípio é o temor do Senhor, conforme Salmo 111, 10, Ele é o poder, também nos dá poder. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Atos 1,8 também. Assim também a santidade, a justiça, a bondade e a verdade, nós a temos por Ele, não em nós mesmos. Mas Deus não nos dá estas virtudes quando cremos nele e o seu Espírito. Ele só nos dá nessa crença, nesta fé absoluta. Quando cremos para a salvação, arrependimento, para a vida, o seu Espírito passa a habitar em nós. Então, precisamos, para a glória de Deus, atingir a meta alcançada por Paulo quando disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2,20. Uma outra virtude de Deus é bondade. É uma das virtudes de Deus e somos crentes verdadeiros se tivermos esta virtude. Deus está em nós e por isso haverá bondade em nós. Agora, não é uma bondade humana, aquela bondade natural do ser humano, filantrópica. É uma bondade revestida de amor, altruísta. Verdade é uma outra virtude de Deus que necessariamente deve ser encontrada no verdadeiro cristão. Da mesma maneira que no caso anterior, se Cristo habita em nós, então há verdade em nós, pois ele disse: eu sou a verdade, lá em João 14,6, o cristão verdadeiro não pode e não deve mentir em nenhuma circunstância. Isso nós encontramos lá em Filipenses 4, 8 e 9, que já estudamos através de vídeos. Uma outra coisa, outra virtude de Deus é justiça. É lá em 2 Coríntios 5, 21, mediante a obra expiatória de Cristo, a sua justiça nos é imposta. Tudo isso não é valor abstrato, é de valor prático, metafísico. Significa que agora, nascidos de novo, a bondade, a justiça, a verdade e santidade tem que ser parte inerente a nós e prática normal da vida cristã. A vida, a conduta e a ética do cristão são diferentes das do homem sem Deus, porque elas são frutos da vida de Cristo, nele, cristão. No homem natural, 1 Coríntios 2,4, a imagem de Deus está deformada, apagada, e só é restabelecida pela ação do Espírito Santo na regeneração e na santificação do homem. Então torna-se uma esplendorosa realidade quando Cristo vive plenamente em nós. Por isso a pergunta: quem é Deus? O
breve catecismo responde dessa forma: Deus é espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Além das análises da verdade, João 4:24 diz: Deus é espírito. Gênesis 1:27 ensina que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então ele nos fez seres espirituais, ainda que não sejamos apenas espírito como os anjos. Deus é o único que é só espírito puro, perfeito, do modo absoluto. Importa que os seus adoradores, portanto, o adorem em espírito e em verdade. Decorrente desta espiritualidade de Deus, o culto a ele prestado também tem que ser espiritual. Oferecer qualquer tipo de culto ou coisas materiais a Deus não tem sentido e nem é aceito por ele. Quando ele requer coisas materiais, apesar de não necessitar, as pede como parte do culto, e é para nós mesmos, para o bem do próprio homem. Nos ensina o amor, a gratidão. Os holocaustos que eram queimados para o benefício do próprio homem, nossos dízimos e ofertas, são cheios de sacrifícios suaves ao Senhor. Porém, eles não são levados aos céus, eles são usados para a obra do Senhor. Fica em nosso benefício. Nós não podemos fazer estas ofertas, dízimos, em troca de alguma coisa. Isso seria uma negociata. Não seria gratidão, não seria compreensão. Então, quando os consagramos a Deus, eles são usados em benefício do próprio homem, para louvor da glória de sua graça. Quanto menos dependentes das coisas materiais, mais possibilidades existem de o culto ser espiritual. Os elementos essenciais do culto são Deus e o adorador. Todo o resto é simples aparato. Todos os objetos e até mesmo as pessoas presentes são acessórios do culto. Se não o adorarmos em espírito e em verdade, não há culto verdadeiro. Há apenas um ritual, um cerimonial religioso, uma tradição, um emocionalismo, um sensualismo, nada mais, emoções, só. Não se iludam, toda e qualquer forma de idolatria é nula como culto e, acima de tudo, ofende gravemente a Deus. Se você ler Miqueias 5, 6 a 10, você vai ver isso aí. Ao mesmo tempo que o culto precisa ser espiritual, o culto tem que ser sincero, verdadeiro, de gratidão, de amor, de entrega, sem disfarce, sem discursos elaborados na oração, sem encenações que dê impressões falsas e emocionam. Então, quanto mais simples, melhor. Culto espiritual é racional, agrada ao Senhor de tal modo que são estes que o Pai procura para ser adoradores. Os racionais, humildes, amorosos. João 4:23 é claro nisso. 1 João 4, 7 a 16 destaca propriamente chamado de apóstolo do amor, diz que, e ele repete várias vezes, que como cristão não podemos deixar de amar. Não por obrigação apenas, mas porque amar é próprio do verdadeiro cristão. Cristo está nele, e Cristo por amor morreu, recebeu sobre si mesmo a justiça perfeita. Então tem que necessariamente haver amor na vida do cristão. Se não houver, porque Deus não está nele. Lá no verso 8 de João 4 diz: ágape, no grego, é o amor espiritual, o amor de entrega, o amor renúncia.
O cristão que não pratica nada tem a ver com Deus. Quem não pratica amor não tem nada a ver com Deus. Por quê? O texto nos declara lá em 1 João, porque Deus é amor. Se alguém é cristão, Cristo está nele, Deus está nele, então tem que haver o fruto natural dessa árvore. Deus manifestou o seu amor de modo claro, objetivo. Enviou o seu Filho para vivermos por meio dele. E ele nos dá a verdadeira vida, o verdadeiro sentido de vivermos. Do amor de Deus a nós, procede o nosso amor a ele. Nada tendo feito para recebermos esse amor, ele nos concedeu pela graça, Cristo Jesus. Ele o manifesta de modo maravilhoso, oferecendo seu próprio Filho para expiar nossos pecados. E o seu Filho satisfez na cruz a sua própria justiça. Sofreu na cruz a punição que nós deveríamos sofrer por amor. Devemos nós também amar. O dever de amar é mandamento do Senhor. Porém, não perde sua espontaneidade, não se torna artificial uma coisa como se fosse um rojão, você solta, explode e acabou. Não, o amor cristão é verdadeiro, sincero. O amor jamais acaba, diz lá em 1 Coríntios 13. Ele não se confunde com simples simpatia, que pode-se ter ou deixar de ter por causa das qualidades ou defeitos de uma pessoa. Ele não acaba, não acaba. Temos visto e testemunhamos. João dá seu testemunho pessoal que viu o Senhor Jesus como enviado para ser Salvador do mundo. Confessar que Jesus é o Filho de Deus, isto é reconhecer e professar publicamente como o fez Pedro. Em Mateus 16:16. Tu és o Cristo, Filho de Deus. É condição a ser satisfeita pelo homem para vivenciar esta grandiosa realidade. Deus presente nele. Tem-se a consciência natural disso. Passa a ser algo que faz parte de todo o seu ser. Então, Deus permanece nele e ele em Deus. Esta permanência de Deus não é no crente a razão e a garantia da sua perseverança. Ela é garantia total da salvação. Mateus 24:13. O amor é que gera bondade. O amor não é apenas contemplativo, mas é ação. Ele é substantivo não abstrato. Ele é absoluto, porque nós vemos a obra visível dele. É taxativo e claro que quem não ama seu próximo também não ama a Deus. Está lá em 1 João 3,18. É dito, não amemos de palavra nem de línguas, mas de fato e de verdade. Como nós podemos aplicar isso em nossa vida? Primeira pergunta é, podemos ser imitadores de Deus? Em que? Como? Vá meditando nessas perguntas e responda para você mesmo. Seremos iguais a Deus algum dia? Em que consiste a imagem e semelhança de Deus em nós? Pode-se dizer que o caráter do cristão se torna semelhante ao de Deus? Responda essas perguntas para você. Nesses dias de pandemia, você tem glorificado a Deus ou tem se lamuriado? Você tem sido grato e amoroso para com Deus, para com o próximo? Você tem orado pelos governantes, pelos irmãos em todo o mundo que estejam sofrendo, necessitados de alguma coisa, às vezes desempregados, às vezes adquiriram o vírus da pandemia, o corona, às vezes enfermos.
tem orado pelos pastores, missionários. Você tem orado pelos governantes para serem transformados pelo poder operador e eficaz do Espírito Santo. Você tem orado para que os magistrados sejam corretos, não sejam tendenciosos nem corrompidos? Como você tem se comportado? Pense, medite. Deus te abençoe. Próximo vídeo, nós vamos falar do pecado.